Olá, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de Fundo Debrief. Hoje estou sozinho com o Pedro Filipe, vai ser uma dupla. Vamos tentar preencher aqui este episódio com a qualidade habitual a que já vos habituámos. Mas antes de entrarmos para o episódio em si, gostaria de agradecer a todos os patronos e patronas que apoiam o podcast e a todos que também nos estão a ver através da Bola TV. Muito bem, Pedro. Hoje vamos falar do Campeonato do Mundo de Construtores. Já fizeram um balanço de pilotos na semana passada, agora calhou-nos a fava para falar dos construtores. Estamos aqui só os dois. Infelizmente o terceiro membro do trio, que é o Alexandre, não veio. Ele deve estar na rua a roubar doces a crianças. Mas eu sinto que estou bem acompanhado contigo. Obrigado por estares aqui. E, De nada. e acho isto aqui, eu vou ser sincero, isto não vai ter a ordem habitual. Vamos estar aqui só a cascar em grande parte das equipas. Vamos falar dos highlights e lowlights, dos destaques de que cada equipa teve ao longo do ano, e também falar das expectativas que nós tínhamos no início do ano para cada equipa e se realmente se realizaram ou se ficaram abaixo de expectativas ou se houve alguma que acabou por exceder as nossas expectativas iniciais. Muito bem, vamos começar com a campeã do mundo, a McLaren. Tornaram-se bicampeões pela primeira vez, bicampeões em termos de construtores, pela primeira vez desde 1991. Conseguiram a dobradinha pela primeira vez desde 1998 e nas 24 corridas tiveram 14 vitórias, conquistaram o Mundial em Singapura e lideraram o campeonato em todas as rondas. Muito bem. Pedro, falando da campeã, o que é que tu achaste do desempenho da McLaren ao longo do ano? Eles tiveram um grande arranque, assim, vamos dizer, pré-Monza. Aliás, até Monza eles estiveram a dominar ao ponto que quase já se assumia que eles iam ganhar todas as corridas que restavam nessa altura. Depois tiveram uma quebra, vamos dizer, quase inesperada. Mas como é que tu viste este ano da campeã? Olha, antes de mais, boa noite a todos. É um prazer estar aqui contigo. Eu pensei que vinha para um jogo de sueca, afinal vamos ter um jogo de ping-pong. Eu prometo que vou ser gentil contigo, portanto não vale bujardos. Mas olha, em relação à campeã, é uma justa campeã. A McLaren claramente foi a equipa que foi a referência técnica. Já o ano passado tinha sido e este ano voltou a ser. Acho que em termos, começando pelo início da tua pergunta, em termos de expectativas, acho que cumpriu-se aquilo que se estava à espera, que seria a equipa que dominaria, ou pelo menos seria a mais forte no cômputo geral do campeonato. Foi isso que aconteceu, mas agora podemos depois esmiuçar um bocadinho este triunfo de marcas, porque se a gente for a ver, tu há bocado falaste em dobradinha, está correto, mas eu fiquei logo, peraí, mas o Lando ficou em primeiro, mas o Oscar em terceiro. Portanto, o terceiro lugar do Oscar Piastri é talvez aquela mancha, digamos assim, no ano da McLaren, para além da desqualificação em Las Vegas, mas que revela realmente uma superioridade técnica brutal, porque os pontos não mentem. Se bem que lutaram contra uma equipa só com um carro, sobretudo em termos de pilotos, não é? Lutaram só contra um carro do miúdo do puto belga. Mas acho que a McLaren esteve em grande e não comprometeu as expectativas que nós depositámos na campeã anterior. Porém, não sei se tu queres ir falar das regras papaya ou dos lapsos. Podes falar do que quiseres. Dos lapsos cerebrais que houve naquele muro das boxes em termos de estratégias de corrida, que ia deitando tudo a perder, não fosse a vantagem que já tinham. Lá está, tem que amelhar até Monza, uma vantagem enorme. Os erros que foram cometendo ao longo da segunda metade da época, por estratégia, por alguma falta de progresso técnico. Portanto, enquanto todos os outros progrediram, a Red Bull progrediu, a Mercedes, a Ferrari é questionável, obviamente, a Williams tem um salto brutal, e nós já vamos falar da Williams.
não se viu grande progresso, grande vantagem, antes pelo contrário, essa vantagem sempre a diminuir ao longo de toda a época. Tanto o Max ganha as últimas 3 corridas da época, faz 3 vitórias seguidas. Mas lá está, eu acho que a McLaren é uma equipa muito forte, com um grande carro, grande desenvolvimento, quem diria há uns anos atrás, porém, a minha sugestão para o Zac Brown é que façam os 2 pilotos a frequentarem um curso de Killer Instinct para matar este campeonato mais cedo, que era o que devia ter acontecido em termos de pilotos, e deixarem-se de tentar agradar a todos, ou seja, regras papaya, se calhar metê-las no incinerador não por causa do ambiente, não, mas pelo menos reciclar, está escrito, regras papaya, e de uma vez por todas capacitem-se que são 2 candidatos ao título, que não têm que ser amigos um do outro e que aquilo tem que haver chavascal. Contratar um consultor como o Alexandre é arriscado, porque ele pode se distrair os objetos brilhantes, mas ter um bocadinho mais de ambição, um bocadinho mais de coragem e dizer, não, chegamos aqui, cometemos um erro aqui na estratégia, mas azar, agora a posição que está em pista é a posição que está em pista, e não vamos agora ser aqui wokes e defender, não vamos ofender ninguém, vamos manter os fãs de uns e de outros, que se lixem os fãs, eles estão lá para ganhar, estão lá para correr, faz parte das corridas, uma paragem nas boxes mal sucedida faz parte, um erro estratégico faz parte, uma avaria mecânica como o Alan teve no Canadá faz parte, portanto tudo isso não tem que ser compensado de maneira nenhuma pela equipa, ainda que o erro seja da própria equipa, não tem que ser compensado, os erros não são gravosos, falhar uma paragem na box, um pneu que entra 2 segundos depois, 1 segundo e meio depois, que muda a ordem dos pilotos, não tem que ser, não, agora tens de dar lugar ao outro, porque a gente se enganou aqui, estás a ver? Isto a mim faz muita confusão. E quero acabar não, pelo menos passar-te a palavra da McLaren dizendo que tem uma cor horrível aqueles carros, são coisas horripilantes para campeões do mundo. É o meu Lego favorito, mas eventualmente hei de adquirir um igual. E eu quero salientar que nós começamos pela McLaren, não é porque o Guilherme gosta mais da McLaren. Não calhou, foi o primeiro papel que ele tinha ali à mão. Não é, Guilherme? Foi exatamente. Não tem nada a ver, tem simplesmente a ver com o ranking da beleza das cores dos carros. O Pedro claramente prefere os carros pintados em preto ou em fibra de carbono. Não gosta que eles apareçam realmente nas imagens de televisão. Mas eu concordo muito com o que tu dizes. Eu vou começar pelos lowlights, e para mim o lowlight e não é de uma corrida em específico, mas é de facto os Papaya Rules, porque a McLaren teve um ano tão positivo, tão bom em termos de resultados e de performance, em termos da parte técnica, acaba por ser uma história incrível se nós olharmos para todo este regulamento híbrido de 2014 até 2025, o progresso que eles fizeram desde ter aquele último ano, entre aspas, com o motor Mercedes, ter os anos todos com a Honda, em que o carro estava constantemente em último, aquela passagem no deserto com a Renault, até que voltou realmente novamente para a Mercedes. Este ano devia ser o culminar de uma recuperação incrível de uma equipa gigante, das mais históricas que há no desporto motorizado, que estava lá em baixo e que acaba o ciclo de regulamentos com 2 campeonatos de seguida em termos de construtores e um campeonato de pilotos. Só que tudo o que se falava nesta temporada, quando se mencionava a McLaren, era de facto sobre os Papaya Rules. Nós tivemos menção de Papaya Rules no ano passado, só que desta vez os holofotes estavam todos focados na McLaren porque estavam os 2 pilotos a lutar pelo campeonato. Uhum. E inúmeras vezes haviam momentos de luta em pista em que havia sempre, parecia que eram a expressão em inglês, o trigger happy.
Era mal havia uma situação mais no limite, havia sempre uma boca, um comentário, dizer, tem cuidado. Nós depois iríamos descobrir que realmente estava tudo ali quase pré-definido nas Papaya Rules, que não podiam haver exageros. E o culminar para mim neste ano acaba por ser, sim, em termos de resultados, obviamente o low light é Las Vegas, mas para mim o pior acaba por ser o Qatar, onde a equipa efetivamente atira uma vitória para o lixo porque não quer prejudicar nenhum dos pilotos. Exatamente. Ou tem medo de favorecer um piloto e custar algumas posições ao segundo piloto, que estava, neste caso era o Lando Norris, estava atrás do Piastri, não por alguma coisa que tenha acontecido, mas porque falhou na qualificação, e naquele caso tinha falhado no arranque. Por isso, esse é de facto, para mim, o low light e a pior coisa que a McLaren fez nesta temporada. É curioso, é quase uma coincidência infeliz que quando há a ordem de equipa para que o Piastri deixe passar o Lando Norris, é a partir desse momento que os resultados do Oscar Piastri têm uma quebra brutal. E eu acho que se a McLaren quer continuar esta progressão, nem a progressão, é continuar a ganhar, tem de facto de olhar para dentro, não para a parte técnica, porque a parte técnica eles provaram desde 2023 até 2025 que são fortíssimos, conseguiram recuperar e estão com confiança, mas na parte de gestão de equipa, verdadeiramente gestão de equipa. Obviamente, pontos positivos do ano é aquele arranque até da Austrália até Zandvoort, que eles estavam com uma equipe, estavam com os dois pilotos com muita confiança, estavam com a equipa com muita confiança. Os adversários não tinham armas para lutar sem ser ocasionalmente, como o Verstappen nas duas corridas, foi no Japão e em Imola, e o Russell no Canadá. Sem contar com isso, não houve muita concorrência. E depois demonstravam em certas corridas, como por exemplo a Áustria e o Reino Unido, que o carro tinha capacidade para dominar por completo um fim de semana. Guilherme, desde a Holanda, ou desde os Países Baixos, até ao fim, incluindo, ganhou o Oscar Piastri, mas desde aí, sabes quantas corridas ganhou a McLaren até ao final? Duas. Portanto, isto revela, não é um campeonato a duas velocidades, é um campeonato a tentar não perder. E o que é dramático é que nós olhamos para a classificação das equipas, e realmente a McLaren tem 833 pontos, portanto tem quase mais 400 pontos do que a rival Mercedes, que fica em segundo lugar. Mas se formos ver os pilotos, quer dizer, o Max, o miúdo belga, perde o título por 2 pontos. Portanto, isto é dramático. Acho que é mesmo dramático ver a queda brutal na segunda parte da temporada. Podem-me dizer assim, tá bem, mas os outros evoluíram e a McLaren não. Eu acho que a gestão humana dos pilotos, a gestão humana da estratégia, pecou por tentar ser demasiado humana. Sem ser, coitadinho, não, aquele não pode perder. Não, tem que se deixar disto. Nós no mundo em que vivemos, isto é competição. Portanto, isto não é vida real, não são os sentimentos. Os sentimentos ficaram feridos. Paciência. Amanhã vais-te levantar outra vez, vais ter um ordenado milionário e vais continuar a viver. Por muito difícil que seja perder. Agora, eu acho que qualquer piloto entende, não é? Que isto são as circunstâncias da vida e chateia-me imenso, e por isso é que me irrita a McLaren, para além da cor dos carros, não é? Que é uma coisa que me deixa completamente furioso. É depois este cuidado excessivo. Obviamente temos de ser humanos uns para os outros, claro que sim. Agora, este cuidado excessivo é dizer assim, não, nós vamos perder esta corrida no Qatar, mas vamos perder com honra. Eu agora vou apontar para o meu pulso, a honra deu-me este relógio que eu tenho aqui, quer dizer, isto é completamente ridículo. É um comportamento completamente ridículo. Isto dito a uma criança de 10 anos que está a começar a fazer karting, por exemplo, essa criança não vai compreender. Não vai compreender. Porque pode deitar tudo a perder, e por pouco a humilhação era completa quando o Max poderia ter sido campeão do mundo.
bastava uma válvula do motor Mercedes na última corrida ter entrado um grão de areia do deserto de Abu Dhabi e pronto, e acabava-se. E depois como é que era? Vinham fazer uma roda de Kumbaya à volta de uma fogueira? Provavelmente não. Eu já estou um bocadinho cansado de falar da McLaren, não sei tu, mas ganharam porque realmente tecnicamente foram o melhor carro, mas Eu como adepto da McLaren e custa-me dizer, soube melhor o campeonato do ano passado, o título, porque foi de trás para a frente, do que este que pareceu um balão a perder ar. E foi. E digo-te uma coisa: no momento em que eu vejo uma entrevista do Zac Brown, ou foi do Zac Brown ou foi do André Stella, mas eu tenho a sensação que os dois disseram mais ou menos a mesma coisa, que diz que preferiam perder o campeonato de pilotos. Foi o Stella. Preferiam perder o campeonato de pilotos a favorecer um dos pilotos. Não pode ser. Não pode ser. Por amor de Deus, nós estamos a falar da McLaren, que é uma equipa histórica, é a equipa que eu cresci a ver a fazer tudo e mais alguma coisa para tentar bater a Ferrari, do nada dizer, não vamos favorecer ninguém. Não pode ser, né? E como diz o nosso querido João Amaral, isto é o pináculo do desporto automóvel, não tem que haver amigos nem coitadinhos. É a vida. A Mercedes, para mim a Mercedes é um bom exemplo, porque eu acho que a Mercedes, na altura de 2014, 2016, fazia uma belíssima gestão, obviamente tinha as suas falhas, mas uma belíssima gestão de dois pilotos, número 1, num carro dominador. Eles podiam lutar, obviamente tinham os seus limites e tentavam não favorecer ninguém. No entanto, no momento em que alguma equipa, seja qual a equipa fosse, no momento em que alguma equipa entrasse na imagem para poder ganhar uma corrida, eles imediatamente favoreciam o piloto que estava melhor colocado para ganhar. Sem problema. E foi, eu não me vou esquecer, 2016, no Mónaco, o Rosberg era líder do campeonato, acho que era líder do campeonato já nessa altura, já era. E tem de ceder a posição, recebe uma ordem de equipa para ceder a posição porque o Hamilton está muito mais rápido e é capaz de ganhar a corrida. Depois, porque senão podiam perdê-la. Porque senão perdiam-na. Porque o Rosberg ali estava para o Ricciardo. Para o Ricciardo, que devia ter ganho essa corrida, aliás. Que devia ter ganho, sim. Mas se eles não tivessem tomado essa ordem, ou essa decisão, que é uma ordem dificílima, para prejudicar o líder do campeonato, quando o líder está a lutar contra o seu colega de equipa que vai ser favorecido, eles tomam. E é isso que eu quero, era isso que eu queria ver este ano na McLaren e não aconteceu. Eu duvido que, com as pessoas que lá estão, tendo em consideração que nós já vimos nos últimos anos, duvido muito que isso vá melhorar. Isso é algo, se nós pudermos dizer algo para mudar para o próximo ano, é literalmente só isso que eu quero. É fazer uma mudança total na mentalidade das pessoas que estão no topo. Sim, eu acho que isso vai ser difícil. Eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer. Eu acho que vai depender dos resultados das primeiras corridas. Mas sim, concordo contigo. Mas quero-te só relembrar que já passaram quase 20 minutos e estamos sempre a falar da equipa papaya. Portanto, então pronto, então Não, não me quero meter na tua vida. Mas, não, passamos para um carro. Temos um comentário de tela aí no final. Passamos para um carro que se consegue camuflar no asfalto. Passamos para a Mercedes que acabou em segundo lugar, depois de, vamos dizer que no ano passado tiveram um ano bastante fraco. Aliás, nestes regulamentos dos ground effects nunca tiveram assim propriamente fortes. Este acaba por ser o melhor resultado. Num ano que era havia muita expectativa, talvez não pelo carro, estou a falar de mim, obviamente, não pelo carro, mas para perceber como é que as mudanças de pessoal iriam afetar a equipa em si. Porque, obviamente que o Lewis Hamilton já não estava até os melhores resultados no ano passado, mas continua a ser um piloto 7 vezes campeão do mundo,
com imensa experiência, o piloto com o maior número de pole positions e vitórias da história da Fórmula 1, era um líder, sai um líder, e para esse lugar acaba por ir George Russell, que apesar de ter tido já bons resultados, nunca tinha tido a pressão e a atenção de ser de facto o piloto número 1 e ao mesmo tempo terem um rookie que vinha que vinha sem experiência, ia para uma equipa de topo sem experiência na Fórmula 1. Mas dito isto, aliás, como tu disseste, tiveram o melhor ano deste regulamento dos ground effect, dos carros com efeito sol. George Russell venceu 2 corridas, foram bastante mais consistentes em ritmo de corrida do que no ano passado, em que às vezes parecia que tinha o melhor carro do mundo e depois passava para um carro banal. Mas mesmo assim continuaram a ter momentos em que o desempenho acaba por desaparecer. Tiveram, acho que foi na Áustria, em Texas, no Mónaco também tiveram aquela corrida e qualificação e corrida miserável, estranhíssima. A estratégia onde a Mercedes nos habituou durante uma década a ser fortíssima, que parecia que nem estavam a olhar para a corrida. Se calhar estavam a olhar. Esqueceram-se do computador com a estratégia, se calhar deixaram-no em casa. Eu acho que apanharam um avião mais cedo. Mas faço também uma pergunta de há bocado: o que é que achaste do ano? Que expectativas é que tu tinhas e vês a Mercedes a melhorar numa trajetória em que está a melhorar? Sim, olha, assim, confesso que não esperava este desempenho. Esperava um desempenho mais fraco, não pela Mercedes em si, mas pelos adversários. Pensei que uma Ferrari seria um bocadinho melhor do que o que foi. E não esperava uma consistência tão grande. O George Russell ter que ser consistente não me choca. Eu acho que é um piloto que tem esse cariz de ser muito consistente ao longo de toda a época. Acho que não meteu o Kimi no bolso propriamente, mas o Kimi reduziu-se à sua condição de rookie de primeiro ano, não levantou ondas, não houve grandes... Quando foi preciso trocar de posição, trocaram, quando foi preciso lutar roda a roda, lutaram. Eu aprecio isso na Mercedes, mas tiveram um progresso, ainda que não tenha sido um progresso brutal. Ficaram em segundo lugar, ganharam 2 corridas, não eram melhores que a Red Bull. O Mercedes não foi melhor que a Red Bull, e isso é preciso não se esqueçam que a Red Bull estava num combate de boxe com uma mão amarrada atrás das costas, portanto um bocadinho como o Jake Paul um dia destes, que levou uma coça brutal. Eu diria que a Mercedes tem tudo para... assim acerte no conceito inicial do carro. Eu acho que a Mercedes tem tudo. Eu acho que eles não vão cometer o mesmo erro 2 vezes, penso eu. Vão ser se calhar mais conservadores do que no último regulamento. Eu penso que a Mercedes tem tudo para ser mais uma candidata ao título e o George Russell ser um caso sério nessa luta, devido à consistência que tem, de amealhar os pontos à medida que o campeonato vai andando, e depois ser um piloto também temível no roda a roda, porque não tem medo. É um piloto até com o miúdo belga ele não se esquiva, apesar de ter sido um carro ligeiramente inferior. Mas gostei muito da performance da Mercedes, e eu acho que não sentiram falta do Hamilton, nem sentiram saudades dele, sinceramente. Acho que esqueceram rapidamente a ex-namorada e pronto, puseram as fichas todas nesta nova relação que têm. O que eu acho que a Mercedes agora tem que se pôr a pau, e eu acho que já falei nisto aqui várias vezes, é quão bom o carro vai ser e quão mau será o Red Bull, que faça com que o puto belga queira um lugar naquela equipa. Porque se a gente for a ver a longevidade dos contratos que existem, o do George Russell é a prazo, é 1 ano. E se o Max quiser ou precisar de um lugar mais competitivo na Fórmula 1, assim ele queira ficar na Fórmula 1 também, obviamente, eu acho que ele vai ser a pedra de toque. E aí o George Russell poderá ter o lugar a prémio, não é? E aí vai depender, as performances dele em 2026 vão depender muito disto. Mas tem que se fazer o elogio a este ano, a ele e ao Kimi, sobretudo a ele, ter ganho 2 corridas, sem favores, portanto não foi claramente o melhor piloto nesses fins de semana. E estou assim, lá está, equipas mais fortes fazem campeonatos mais animados, portanto eu aí não consigo desejar que as equipas tenham insucesso. Portanto sim, estou contente com o desempenho da Mercedes, acho que é claramente positivo.
a Mercedes é claramente um gigante adormecido que começou mal estes regulamentos, mas é o que tu dizes, em termos de equipa em si, eles estão bem preparados. Em termos de pilotos, acho que estão muito bem, como tu disseste. O George Russell foi super consistente. No ano passado ele já tinha sido consistente, mas cometia ainda alguns erros que faziam questionar se ele seria capaz de ser um piloto número 1 e se tivesse as ferramentas de lutar pelo campeonato. Eu acho que ele este ano provou que tem essa capacidade. O Kimi teve momentos muito baixos, em que ele parecia ser o piloto ou o rookie menos impressionante, que é algo estranho de se dizer, tendo em consideração a bagagem toda que ele trazia. E todo o elan, todo o balanço. Sim, todo. E depois a maneira como o anunciaram. E foi demasiado rápido em Monza o ano passado, foi tão rápido que até espetou o carro nas barreiras. No momento em que alguém menciona o novo Verstappen e ele entra com 18 anos, obviamente que os holofotes vão estar nele, e a verdade é que havia de facto corridas em que havia muitas pessoas que diziam, a sério, foi para isto que não renovaram com o Hamilton, e quase que parecia que tinham razão. Mas principalmente no final da temporada o Kimi demonstrou realmente que está aqui por alguma razão. Não compromete, eu acho que não compromete, sinceramente, não está à altura. E o que eu acho pior é quando ele se manda, ele manda-se. Eu adoro. Ele não tem medo. Nessas situações ele realmente parece um mini Verstappen, mas ele está a fazer o seu caminho, e mesmo o próprio engenheiro de corrida, o Bono, tem, depois de vários anos, ou mesmo muitos anos com o Hamilton, teve de se habituar a um novo piloto, uma maneira diferente de gerir a coisa. Mas eu acho genuinamente que eles têm uma belíssima dupla e estou bastante entusiasmado para ver o que é que eles fazem para o próximo ano. Desde não seja à frente da McLaren. Tu tocaste num ponto bastante interessante, que é o facto de, e se o Verstappen ficar livre, qual destes é que sai? E eu acho que isso, para o próximo ano, poderá criar uma dinâmica bastante interessante de se ver entre o Kimi e o Russell, e entre o Russell e a equipa. Porque eu acho que houve momentos de tensão quando houve boquinhas, vamos dizer, entre o Russell e a própria equipa em relação à renovação do contrato este ano. Eu acho que para o ano vai ser bastante mais picante. Vai ser quentinho. Bastante quentinho. Tens mais alguma coisa a dizer em relação à Mercedes? Não, sobre a Mercedes não. Então vamos passar para os manetas, que neste caso é a Red Bull, que começou nos testes, obviamente nos testes pré-temporada está tudo com sandbags, mas o que eu adorava era cada vez que via comentários sobre a Red Bull, era toda a gente a falar que era um carro que não dava para guiar e que o Verstappen parecia estar bastante desconfortável. Na terceira corrida o gajo ganha logo. Depois em Emília-Romagna ou em Imola, ele ganha muito graças àquela ultrapassagem espetacular logo no arranque ao Piastri, comeu facilmente, mas realmente até Zandvoort parecia que era estava um ano bastante complicado, mas depois acabam com 8 corridas, 8 vitórias do Max, o piloto favorito do Alexandre, nem um pódio. E foi um ano bastante complicado para eles em termos de equipas. Por acaso quero saber a tua opinião, porque saiu Adrian Newey, saiu o Horner, e agora saiu o Helmut Marko, entrou o Laurent Mekies, ou seja, e já no ano passado isto tem sido uma
telenovela constante com a Red Bull. Uhum. Tu concordas, acho que foi o Helmut Marko que disse que se o Horner tivesse saído mais cedo, o Verstappen era campeão. Tu concordas que tudo isto que aconteceu, todas estas mudanças, impediram a Red Bull de acabar o campeonato com um título, pelo menos? Eu não sei, não sou bruxo, se bem que pareço, não sou bruxo, mas eu acho que se qualquer um dos dois sair mais cedo, eu venho porque tenho que fazer terapia todas as semanas, e esta é barata. Eu acho que saindo estes dois, eu vou-lhe chamar cancrozinhos, que foi o Christian Horner e o Dr. Marko, que lá está. Eu gosto de ganhar. Eu gosto que as pessoas gostem de ganhar. Eu gosto que as pessoas queiram ganhar. Agora, há ganhar e ganhar. É ganhar a qualquer preço e há ganhar sem olhar a meios, não é? Ou sem olhar a meios, no caso do Dr. Marko. Eu não sei se essa afirmação é mais uma daquelas provocações como aquela que na última corrida, na penúltima corrida, ele consegue fazer o Kimi Antonelli, que comete um erro, deixa passar o Lando Norris e sem ver repetição nenhuma, o Dr. Marko vem acusar o rapaz de ser um caso de lesa pátria que prejudicou a Red Bull e que aquilo é uma vergonha, quando claramente não foi. Não, eu acho que é uma especulação que não devíamos fazer. Eu acho que a Red Bull provou, assim como a Mercedes, apesar da sangria de técnicos de crânios que saíram, de cérebros que saíram, os que entraram não foram nada maus. Eu gosto muito do Laurent Mekies, porque quase sem saber ler nem escrever, o Max é campeão com ele a mandar, tem ele mérito ou não. Pouco ou nada disso. Foi o primeiro a ir falar e a pedir desculpa ao Kimi Antonelli pelas declarações do Dr. Marko. É um tipo, parece um tipo à maneira. É um bocado, tem aquelas choninhas de engenheiro, não é? Como os engenheiros todos têm, neste caso. Uns com mais cabelo do que outros. E eu acho que a Red Bull deve muito a ele, pelo menos pela estabilidade. Portanto, ele nunca correspondeu àquelas coisas que o Dr. Marko dizia, que o Horner vinha sempre contrapor na guerra civil interna. Eu acho que o Laurent Mekies tem uma grande parte do mérito destes resultados da Red Bull na segunda parte da temporada, não tanto pela parte técnica, porque não tenho conhecimentos para isso, mas pelo que não disse, por aquilo que ele, as polémicas em que ele não se envolveu, por as coisas que não disse em público. E eu quero acreditar que foi aí que esteve o segredo da Red Bull, para além de ter, obviamente, um dos melhores pilotos de sempre da história da Fórmula 1. Apesar do Dr. Marko, apesar do Christian Horner, o Max Verstappen ficou em segundo lugar. Portanto, eu viro um bocadinho ao contrário esse argumento do Helmut Marko. Eu tinha expectativas que a Red Bull lutasse mais pelo campeonato de construtores, tendo em consideração que eles no ano passado começaram a descer, só que eu, como estavas a dizer, eu acho que eles têm uma belíssima equipa. Acho que têm uma belíssima equipa técnica. Em termos de estratégia, eles são fortíssimos, são de longe a melhor equipa, se calhar são a melhor equipa de sempre em termos de estratégia e de ler a corrida. E depois tiveram o Max como tu disseste, esta temporada do Max é provavelmente uma das melhores temporadas de sempre de um piloto. Definitivamente de um piloto que não tenha ganho o campeonato, e ele carregou aquela equipa. Eu tenho alguma curiosidade para ver como é que é esta gestão de poderes internos agora que o Marko saiu. Tenho alguma curiosidade para perceber como é que vai ser na próxima temporada, mas no momento em que têm uma Anna Schmidt ali no muro das boxes, tem o Max Verstappen a conduzir o carro, e tem aquela equipa de mecânicos que é capaz de mudar os pneus a uma velocidade que acaba por mudar, ou que acaba por potencializar a estratégia da Anna Schmidt, eles vão ser sempre uma ameaça. É um caso sério. Um caso sério. Para o ano tem o motor feito em casa. Vamos lá ver como é que vai. Por isso é que, Guilherme, desculpa interromper, por isso é que eu acho que todas as especulações do ano que vem são apenas futurologia e wishful thinking da nossa parte, não é? Eu estou mortinho, assim, eu sou daqueles que,
muitos neste podcast não concordam comigo, já estão fartos de Fórmula 1, eu mal posso esperar por março, já estou aqui em pulgas, e não é pela silly season, e não é pelo sandbagging no Bahrein, ou onde vão ser os primeiros testes da temporada. Eu quero ver corridas, eu gosto de ver corridas, sou viciado, tenho um problema, se calhar tenho que ir ao médico, não sei, se calhar esta terapia não chega. Peço desculpa. eu acho que esta futurologia do ano que vem é meramente futurologia, porque nós não sabemos se alguma equipa descobriu alguma coisa, só na pista é que se vai saber, porque a prova é a Mercedes 2022, não é? Que os carros no simulador, ai Jesus, Maria Ivone, maravilhosos, e aquilo só não dava para trás porque a pista era a descer, porque era uma vergonha. Eu acho que o ano que vem vai ser muito interessante, lá está, eu sofro deste mal de para o ano é que é, para o ano vai ser melhor ainda do que este ano. E este ano não foi grande coisa, não é? Foi um bocadinho dividido. Não sei, eu acho que em relação ao ano que vem à Red Bull, eu acho que é uma estabilidade perigosa, porque eles são tão bons, que se lhes derem meia oportunidade, eles ganham uma corrida e ganham um campeonato. Olha o que aconteceu este ano. Apesar de toda a turbulência interna, não se deixaram afetar minimamente com a troca de pilotos, ainda por cima não falámos disso, né, da promoção do Yuki Tsunoda e despromoção do miúdo do Iski, que como foi começada fosse, mas isso também revela a pouca importância que tem o segundo carro, ou o segundo piloto neste caso. Por isso é que eu até acabei por ignorar, porque a Red Bull, e já tem provado há muito tempo, a Red Bull é uma equipa de um só carro. Sim, podemos concordar nisso. Acho que os últimos 2-3 anos têm demonstrado que talvez 2023 não tanto, obviamente, porque o carro era super, hiper, mega dominador. Então, e a Red Bull ser uma equipa de um só carro, o que é que dizia de uma Ferrari que tem dois e que parece que juntos não dão dois? Pois, eu ia falar, estavas a falar ou falámos da telenovela da Red Bull, por isso eu ia passar imediatamente para a Ferrari. Ou seja, o primeiro ano desde 2021, penso eu, sem vitórias, o Hamilton não tem pódios, o Leclerc tem 7, e depois eu estava a pensar que ponto alto é que houve, e eu pus o Mónaco, em que eles estavam aceitáveis. É que eu ia dizer a vitória da sprint na China, mas os gajos foram desclassificados logo a seguir. Eu acho que o ponto alto da Ferrari é quando os carros desistiam e eram içados pela grua. São os pontos altos da Ferrari. Eu acho que a Ferrari tem muitos problemas internos para resolver, não só a nível técnico, e aqui o David, tenho que dar razão ao David, que no início da época nos dizia que não sabia quem é que desenhava aquele carro, e não se sabe, continua sem saber exatamente quem é que faz o quê, se é o senhor que desenha os pistões, que também desenha o escape, não sabemos. E tem problemas internos para resolver. Teve o problema, na minha opinião, mal do John Elkann ter vindo com aquelas bocas para os pilotos, que parece que não causou grande celeuma internamente. Eu acho que eles resolveram-se. Repara, são milionários a falar com milionários, portanto, eu acho que a coisa resolveu-se internamente, mas tem muito para provar ainda. Eu, em 2025, confesso, também não esperei grandes coisas da Ferrari e grandes feitos, mas esperava uma vitória aqui, uma vitória ali, não tanto do Luís. Nem com o facto de eles terem acabado em segundo lugar no ano passado. Eles lutaram pelo campeonato até à última. Mas por isso mesmo, mas esperava uma vitória aqui, uma vitória ali, portanto, alguma luta, imiscuírem-se naquele trio da frente que seria a Red Bull, a McLaren e a Mercedes, e estar lá a Ferrari também, que esteve o ano passado em 24, mas de facto não foi nada disso que aconteceu. Foi sempre a ver quão mau vai ser este fim de semana. A minha expectativa passou a ser, então, mas o Hamilton não passou a Q1. Outra vez arroz. E é o piloto, deixou de saber conduzir, está desmotivado. Se está desmotivado, tem que ir fazer um treino. Se está desmotivado, tem que devolver parte dos 100 milhões e ir fazer outra coisa da vida dele. É o carro, porque seu carro tem que se melhorar o carro. Não é? E eu acho que a Ferrari, como o Alexandre disse, e das poucas coisas acertadas que ele disse, esta época, e na sua vida em geral, falou do idiota motivado, que é o Charles Leclerc, que eu acho que é não é uma revelação, obviamente, mas é um dos pilotos da temporada. É um dos pilotos que fez aquilo que habituámos a ver o Fernando Alonso a fazer, que é outdrive the car. Portanto, é pôr o carro em sítios onde o carro não deve estar. Um bocadinho como o Max fez com o Red Bull a espaços, mas nem sempre. Mas eu acho que o Charles Leclerc tem muito mérito neste resultado globalmente mau da Ferrari, mas ele
as partes boas são quase exclusivamente da sua lavra. Sozinho, contra a equipa, contra a própria equipa, contra os estrategas, contra a direção da equipa, nunca contra o seu companheiro de equipa. Não creio que ali entre eles tenha havido grande animosidade, porque o Hamilton nunca teve andamento para o Charles, exceção à China e à sprint. Mas a Ferrari vou deixar para o ano. Eu já prometi que não ia bater mais neles, já falhei a minha promessa. Já bateste? Vou bater só para o ano agora. Eu vou ser sincero, eu ao contrário de ti, eu estava mesmo, porque no ano passado a McLaren estava numa trajetória ascendente, mas a Ferrari também estava. Eu simplesmente assumi que a luta seria McLaren, Ferrari e Verstappen para este ano. E o facto de eles terem mudado a suspensão frontal para este ano é um tiro no pé. Não me venham com balelas a dizer que não tem. Tem. Claro que tem. Tem. Claro que tem. Qual é a grande diferença do carro de 24 para 25? A grande diferença. É aquilo. É literalmente aquela mudança. Não é a cor e um dos pilotos. Sim, mas o Leclerc está lá na mesma e não tem os mesmos resultados. Nem o motor ilegal em Monza resultou. Não resultou nada. Ainda bem que foste tu que disseste. Opa, não resultou nada. Por isso, o facto de a Ferrari, eu olho para a Ferrari e penso, a Ferrari tem alguns momentos bons, mas continua a ser uma casa a arder. Sim. A situação toda, o que estavas a dizer do John Elkann, do nada mandar bocas para os pilotos, sendo que pelo menos naquela altura até estava a conseguir obter alguns tipos de resultados, e depois as queixas dos pilotos até são legítimas. Já. Acho que foi o João Carlos Costa, o João Amaral, que mencionaram o facto de o engenheiro do Hamilton e o Hamilton não têm química absolutamente nenhuma. Parece que estão a falar línguas diferentes. É um casamento arranjado. Não ajuda. E depois, casamento arranjado. Aquilo é um casamento arranjado. Claro. E mesmo com o Sainz não resultava, mas o Sainz é um piloto diferente. Sim. Totalmente diferente. E houve imensas notícias à volta da Ferrari. Nenhuma delas foi, olha, há a hipótese do Hamilton mudar de engenheiro de equipa, ou isto não está a resultar. O Hamilton é um piloto que, à semelhança de outros, atenção, eu vou dizer isto com todo o cuidado, mas o Hamilton precisa de babysitting. Precisa de ter um engenheiro que não é que lhe diga como fazer, mas que lhe dê alguma confiança naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele quer fazer, ainda que tenha que lutar. E com o Peter Bonington, nós ouvimos muitas vezes grandes discordâncias e discussões e quase chamar nomes, não é? O que eu acho, e se a gente for ver o JP e o Max, eles também aquilo é uma paixão que só viste. Mas desta vez há claramente ali diferenças não é só de opinião, é de filosofia, é de como fazer isto, como é que há um que acha que a roda mais para um lado que roda mais para o outro, quer dizer, a diferença é básica. Quem não vê isto está a fazer um desserviço muito grande à Ferrari e à Fórmula 1 e aos dois, atenção, porque aquele engenheiro não há de ser mau, aquele engenheiro não há de ser o pior engenheiro da história da Fórmula 1. Não concordo nada com isso e agora põe as culpas nele. Acho que é, como tu disse, uma falta de química, é um casamento nem de conveniência, é arranjado, eu já cá estou, tu vens para aqui, olha, vamos ter que trabalhar juntos. Às vezes resulta. Agora, quando não resulta à primeira nem à segunda, se calhar temos que fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que o outro faria melhor, mas se calhar fazer qualquer coisa diferente, para tentar uma estratégia diferente, um resultado diferente. Não sei, eu a Ferrari, lá está, é uma casa a arder, não é? Eu acho que é uma casa que já ardeu, tu é que não percebeste ainda porque está muito fumo no ar. Estão a fazer o rescaldo, e quando dá o rescaldo dá assim muito vapor de água e muito fumo. Mas a tenda já ardeu. Eu acho que a Ferrari, para o ano, pior não poderá fazer. Sim, duvido muito. Portanto, o próximo é a Williams, que curiosamente absorveu o Carlos Sainz e teve a sua melhor época desde a introdução dos ground effects. Aliás, deve ser a melhor época desde 2016, penso eu. 16, sim. Para aí. E acaba com claramente o quinto melhor carro. Tem uma das duplas mais fortes do pelotão. É uma equipa que está a progredir e
eles próprios anunciaram que desistiram deste carro bastante cedo. Bastante cedo, sim. O que faz com que os resultados os melhores resultados deles foram no final da temporada, que pareçam ainda mais curiosos. Surpreendentes, sim. Em Baku foi um pódio legítimo, o Sainz teve uma belíssima corrida, mas uma belíssima qualificação no dia anterior, e no Qatar também demonstraram que em termos de estratégia estão fortes, porque apesar de todos terem parado na mesma altura, conseguiram mesmo assim saltar bastantes lugares e acabaram no pódio, penso eu. Sim. Acabou no pódio. Que expectativa? Tinhas alguma expectativa para o Williams sequer? Não, aí é que está. A Williams é daquelas equipas que, por isso é que eu gosto de estar enganado, porque a Williams é uma equipa simpática que nós todos gostamos, não tem nada a ver com a Williams histórica que nós dos anos 80 e 90 nos habituámos a gostar. Tu não tanto, chegaste mais tarde a este mundo, mas é uma equipa que, apesar de ter lá o James Vowles, que tem o carisma de uma parede branca, conseguiu resultados. O que é certo é que, bem ou mal, lá está, se nós o vilificámos aqui há uns tempos por isto ou por aquilo, eu acho que o James Vowles vai ter que colher os méritos de quase todos destes resultados. Não é porque ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho. O que é facto é que tirámos-lhe tomates podres o ano passado e há 2 anos. E ele agora conseguiu pôr aquele carro a fazer pódios. Tem uma dupla de pilotos simplesmente fantástica. Assim os dois trabalhem ao mesmo ritmo, porque foi claramente Albon no princípio, Sainz no final. Mas o que é certo é que aquele carro é um caso sério, começa a ser também outro caso sério. O que eu desejo ao Williams, e não sei, lá está, estamos a fazer futurologia, é que eles acertem no conceito e que tem 2 pilotos, sobretudo o Carlos Sainz, que é um piloto, para lá de piloto, ele tem muito de engenheiro e de estratega dentro dele. E o que poderá faltar em velocidade pura, porque se calhar falta, né? Não tem aquele pontinho que o Leclerc tinha. Eu acho que tudo o resto lhe serve para ganhar campeonatos do mundo, assim ele tem essa hipótese. É um piloto claramente de primeiro tier na Fórmula 1, para além dos predestinados. É um piloto que está ao nível de um Leclerc, de um Piastri, na minha opinião, de um Lando Norris, na minha opinião. Eu acho que quando foi anunciado que o Sainz ia para o Williams, eu por alguma razão assumi, ok, é um ano e ele depois salta para a Mercedes ou um lugar vago que acaba por aparecer. Eu até assumi que ele iria fazer como se fosse uma pit stop na Williams para ir para a Red Bull, mas agora no final deste ano eu até assumi que foi um casamento perfeito, e até acho que é a equipa perfeita para ele neste momento, porque o Albon é rápido, mas está muito equiparado ao Sainz. Eu acho que a Williams está mesmo numa situação. No início a questão era mais sobre o carro técnica, e sobre a parte técnica, mas eles demonstraram que realmente os toquezinhos que puseram no carro acabou por resultar, deram confiança. O Albon já tinha a confiança no início, por isso é que teve resultados melhores, mas depois deram confiança ao Sainz e confiaram muito no que o Sainz disse, e acabou por se tornar um ano maravilhoso para eles. Muito bem, agora virando aqui a página da minha folhinha, eu se calhar vou agrupar as próximas 4 equipas, porque tiveram todas muito, muito próximas umas das outras no final do ano, e também foram as equipas que passaram mais tempo a lutar, entre elas pelas posições mais aqui para o fundo em termos de pontos, que foi a Racing Bulls, Aston Martin, a Haas e a Sauber. Eu acho que daqui o mais peculiar é o facto da Racing Bulls, destas 4 acabem mais à frente, mas só acaba 3 pontos à frente da Aston Martin, que, tendo em consideração o campeonato em geral, eu tinha a expectativa da Racing Bull estar mais à frente, porque eles tiveram pontos muito, muito altos. Tiveram um pódio em Zandvoort, a Lawson teve um P6 na Áustria, um P7 no Brasil, ou seja, também teve bons resultados. Achas que a troca de pilotos a meio da temporada entre o Tsunoda e o Lawson e a saída do Mekies acabou por afetar muito a equipa?
Eu creio que sim, porque eu acho que o Yuki é mais piloto que o Lawson. Portanto, eu acho que o Yuki teria feito mais pontos, provavelmente, que o Liam Lawson. É um piloto mais inteligente, um piloto com menos problemas em pista, com menos acidentes, com mais objetividade. Eu acho que, se falaste na Aston Martin, eu acho que a Aston Martin devíamos descartá-la um bocadinho desta análise, porque a Aston Martin claramente entregou este ano para o próximo. Eles estão a tentar criar uma super equipa, um super carro. Sim. Quem tem Adrian Newey é o CR7 dos engenheiros. Se fosse só ele. Pronto, mas sim, mas eu estou-me a focar nele porque ele é claramente, ele, para além do engenheiro, é dono da equipa também, portanto tem parte nas ações da equipa. Portanto, podemos descartar a Aston Martin, mencionando mais uma vez o super piloto que é o Fana. Só uma parte, a Aston Martin, temporada super decepcionante, como tu disseste, na verdade, o único fim de semana em que a Aston Martin de 2023, do início de 2023, apareceu, foi na Hungria, que eles tiveram um belo resultado e até houve momentos em que parecia que eles iam conseguir a pole position. Sim, mas é casuístico, portanto é uma coisa casual, não é de propósito, se quiseres. Não é de propósito, porque eles tentam sempre, obviamente, ter o melhor resultado possível. Portanto, eu penso que a Racing Bulls acaba por perder um piloto muito bom, que é o Tsunoda. Depois temos ali a Haas, que o Berman revela-se, para mim, um piloto um bocadinho acima daquilo que era esperado, e os poucos updates que eles foram pondo no carro, diz que o ginásio investiu já algum dinheiro na equipa, até tendo em conta o ano 2026 que aí vem e a nova parceria técnica com a Toyota, poderá mudar alguma coisa. E para mim a grande surpresa é claramente a Sauber sair, ou a Audi. Já agora ficas a saber que eu vou torcer por eles, porque eles são a Audi, a melhor equipa de rallies que já uma vez existiu, minha opinião, fica aqui dito. Foi a Audi ter saído do último lugar do campeonato e embora o fez, porque eu tenho dois pilotos que eu gosto bastante e para mim é a grande surpresa, e estou muito surpreendido de ter andado a lutar com a Racing Bulls, não é? com a própria Aston Martin, uma equipa que estava para mim morta e enterrada, só fazer fogo de vista até chegar aí os novos patrões em 2026, ou pelo menos a nova nomenclatura. Portanto, eu acho que estas 4 equipas proporcionaram grandes momentos, foi ali grandes corridaços, as ultrapassagens do Berman, aquilo é que é atirar-se ao Guilherme, aquilo é que foi atirar-se. Aquilo era, eu acho que ele precisava de um paraquedas para parar aquele carro. Foi na China. Foi na China e foi... Na China, quando era ele que estava a dizer hasta la vista, o que é que ele estava a dizer? Ou tchau? Era tchau. Está, ele disse isso. E depois veio pedir desculpa, porque pode ter ofendido. Deixem-se tretas, meu. Eles dizem coisas muito piores uns aos outros no paddock. Eles até jogam, se tivessem um balneário, até jogavam aquele joguinho da toalha. Portanto, deixem-se tretas. Que são homenzinhos todos, são rapazes novos, mas são homenzinhos, sabem ganhar, sabem perder, sabem ouvir uma boca, não lhes caem os parentes na lama, não vêm para as redes sociais queixarem-se. Não é? Ainda bem, olha, malta daquela idade que não se queixa nas redes sociais. Pelo menos haja quem. Eu acho que o Berman também é um bom piloto. Lá está, é mais um bom piloto que temos na Fórmula 1. Chamar-lhe rookie, bom, não sei. E fiquei muito contente com a temporada dele. O Ocon é aquele piloto, lá está, pronto, faz parte, é aquela estátua que tu tens assim em cima do armário, mas nem te lembras que ele lá está. Ele de vez em quando lá faz uma corrida ou outra. Eu sei que o Alexandre erradamente gosta muito dele, valorizam muito, mas lá está o Alexandre. Pronto, está tudo dito. Eu acho que a Haas, aliás, eu vou deixar esta parte mais para o fim, mas realmente eles tiveram muitas corridas. Continua a ser a mesma Haas de sempre, simplesmente eles tiveram muitas corridas em que estavam lá no topo e apareciam muitas vezes na televisão, mas também havia corridas em que eles simplesmente desapareciam. Parecia o Harry Potter, não é? Que aquele feitiço de desaparecer, de invisibilidade. Eles também recebem o prémio de terem, no Qatar, também não terem parado com a McLaren, porque eu bem que vi o Ocon ali, coitadinho, a arrastar-se no final. Talvez seja isso que eles precisam, porque eles precisam de investir numa equipa de estrategas. Eles já têm uma boa dupla de pilotos para o futuro. Tem o Ocon como potencial líder e depois tem o Berman para crescer, e até acho que o Berman vai daqui a
no final do próximo ano vai ser anunciado como piloto da Ferrari. Pronto, coitado do David. Para e é verdade. Que maravilha. Em termos da Sauber, eles realmente eram a lanterna vermelha no início do campeonato, mas aquele update em Barcelona revolucionou o carro e revolucionou os próprios pilotos, porque de repente aquelas qualificações maravilhosas do Hülkenberg voltaram. Exatamente. E não só voltaram, como trouxeram as do Berman, as do Bortoleto. Exatamente. Que já havia malta a dizer que era o Bortolento e acabou por o Bortalento. Por isso, foi realmente foi um update milagroso. Que não só foi tão milagroso que fez com que o Hülkenberg tivesse um pódio em Silverstone. Atenção, mas eu vou voltar. Já a semana passada eu disse aqui, o pódio do Hülkenberg é no braço. Ele ultrapassa o Lewis Hamilton. Sim. Fica à frente 100%. dele. Portanto, aquilo não lhe foi 100%. dado, não lhe caiu do céu. Aquilo foi no braço e fez-me ainda ficar mais contente, não é? Isto é o que os adeptos da Fórmula 1 têm, é que às vezes conseguem ficar contentes quando o seu piloto não tem um bom resultado. Ou foi o update... Somos uma espécie... Foi o update milagroso. Ou foi o facto de eu estar em Silverstone que lhe deu essa sorte? Pode ter sido isso também. Tu tens estado em Silverstone, ainda é um assunto que a gente vai ter que abordar num destes podcasts, porque há umas quantas queixas que o MI5 tem para fazer, mas pronto, isto não é para ser falado aqui em público. Não. Fazemos numa outra sessão de terapia. Agora, eu acho que nós ficávamos 30 segundos em silêncio para esperar que a Alpine nos apanhasse. Porque, vamos assumir que, ok, a Sauber começou mal, deu até Espanha de borla. Até Espanha são 8 grandes prémios, vamos assumir que são 8. Não estou enganado, sim. Acaba com 70 pontos. A Alpine tem 22. Eles assumiram que o carro, que a performance estava tão mal que trocaram o Jake Duan, já me ia esquecer o nome dele, pelo Colapinto. Só temos um minuto para falar deles, acho que também não percebo muito, eu só tenho escrito carro miserável. O que é que há mais para dizer? Há mais para dizer que é único, o Pierre Gasly tem tantos pontos quanto a Alpine. Acho que está tudo dito. E a Alpine teve 3 pilotos, não é? Portanto, está tudo dito. Eu não quero ver o Pierre Gasly a arrastar-se mais um ano, porque ele acho que é um grande piloto, acho que é um talento enorme, e eu acho que ele salvou a honra do convento, apesar do carro miserável, e eu acho que para o ano com os motores Mercedes só pode melhorar. Assim seja. Assim seja. Porque... Eu acho que, não me querendo meter na tua vida, acho que temos que agradecer ao pessoal aqui do chat, porque... eu ia dizer isso, sim. Pedimos desculpa, isto aqui tínhamos muita coisa para discutir, nem nos lembrámos que havia a possibilidade de estar malta a querer gastar o seu tempo connosco a dizer aqui algumas balelas, mas muito obrigado mesmo assim por terem acompanhado, por terem visto este episódio. Da minha parte, Feliz Natal a todos, boas festas, se não nos vimos mais. Pedro, obrigado por teres vindo também. Feliz Natal para todos. Exatamente. Haja saúde, como se diz nos Açores, haja saúde. Haja saúde, sejamos todos um bocadinho açorianos. Muito obrigado, boa noite a todos.